Ah, Oi, Baiana, tudo bom? Salve! fã, a gente Tudo apanha nesse bem? Instagram. Tudo bem? Ah, Tudo bem. Bah, hoje pois é. a gente Às vezes apanha acho que a gente tá demais. meio velhinho para isso. Olha, doutor Beterquina entrando. Nossa, cada A vez que a gente Claudinha. entra, tudo bem? Você tá Como bem? é que Teu tá? áudio tá um pouco baixo, Baiar. Vamos ver se a gente pode melhorar um pouquinho aqui. Melhorou Melhorou um um pouco. pouco? Tá. Melhorou. Qualquer coisa, vai Eu falando estava que eu falando de aprendo aqui. você, que você é especialista em psico-oncologia e autor de 5 livros, criador do conceito de hipnoterapia educativa. E hoje eu convidei o Baiar para falar um pouco sobre a pandemia, que cria um dos mais sérios desastres na humanidade. Perdemos não só a vida, mas perdemos a opção de escolha, né? O direito de escolha. Para muitos, como disse o jornalista Pedro Fabrini, fica difícil escolher de Sofia, que é a pandemia mata pela Covid-19, promete fazer muito mais vítimas pela fome, né? Uhum. Um médico, John Ioannidis, da Universidade de Stanford, ele calculou esses dias, ele fez uma provisão que, para ele, cerca de 1,1 bilhão de pessoas correm o risco de morte por fome. Quer dizer, é uma pandemia que vai se esticando, vai abrindo braços para outras áreas, né? E ninguém melhor que o Bayá, que também tem aí a filosofia na ponta da língua, para saber que o Sêneca já falava que parece inacreditável, mas muita gente morre de medo de morrer, né? Não é, Bayá, não é isso? E hoje eu quero falar sobre luto, que é uma das especialidades do Baiar. Ele trabalha muito com a área de psico-oncologia, que trabalha muito com câncer, né? E Baiar, a humanidade está preparada para o impacto da pandemia, que traz tanto sofrimento pela perda de familiares e amigos? Pois é, antes de qualquer coisa, né, Paula? Muito obrigado pelo convite, né? Te conheço há muitos anos e é um prazer poder compartilhar contigo esse momento e conversar sobre essa situação. Eu só consigo dar o nome de bizarra, porque na realidade não tem É. nome para ela. Mas, pois é, a ideia de quantas pessoas estão preparadas para esse momento, eu diria que no geral não, né? O, todas as pessoas, vamos brincar um pouquinho aqui com as palavras, todas as pessoas conhecem o fato de que vão morrer, mas não sabem disso. Sabem no sentido de saborear, a palavra saber vem de saborear. Então, a hora que elas saborearam isso, com todo esse terrorismo que foi colocado por uma imprensa, claro, diferentes razões para isso, mas eu diria que cada um vai ter que aprender a lidar com isso, né? E é bem a ideia de aprendizagem mesmo, porque o mundo apresentou uma coisa que até então a maioria das pessoas não vão viver. A mídia estava praticamente dizendo a morte está atrás da sua porta. A morte pode passar por baixo da sua porta, a morte pode passar com as frutas que você comprou, a morte pode passar, alguém tocou numa caixa que você pode tocar, e aí a morte pode estar ali, a morte está em todo lugar. Então, certamente, esse é um dos grandes sofrimentos atuais, que é a possibilidade de morte a qualquer momento, e muitas pessoas definitivamente não estavam prontas para isso. E aí tem pessoas que vão precisar aprender muitas coisas para não cair em depressão ou quadros de ansiedade. Fora o pessoal que, infelizmente, acabou de fato perdendo um ente querido, aí nem se fala, né? Aí, aí é outro tipo de sofrimento, é outro nível. Então, essas pessoas que estão. Eu vi uma anedota que eu acho que corresponde muito ao Covid. E a anedota era a seguinte: então, o cidadão está saindo de uma cidade caminhando e ele passa pela morte que está indo para a cidade. E aí ele pergunta para a morte o que que você vai fazer na cidade. A morte diz: eu vou matar 10 mil pessoas. Um tempo depois ele volta e a morte está saindo da cidade. Ele fala: você mentiu para mim, você matou 100 mil pessoas. E aí a morte diz: não, eu matei 10 mil. Os outros 90 mil morreram de medo. É. Já E, dizia Sêneca, né? Vem a favor do que ele falava. Agora,
É incrível, porque nesses tempos de pandemia as pessoas não estão tendo como se despedir dos entes que foram, né, que se foram por conta da contaminação. E isso é um meio que as pessoas têm, que nós latinos temos, né? É uma emoção que nós precisamos dessa despedida, desse último momento, velar os nossos entes queridos, os nossos mortos. Isso vai criar um trauma nas pessoas. Como é que isso vai bater nas pessoas, Baiar? Porque é difícil você transforme o luto, né, para de uma outra forma. Queria que você Sim. falasse disso. A palavra luto, ela vem de lucere, do latim, e significa sofrimento. E quando a gente pensa nos sofrimentos da perda para a morte, numa situação dessas, é o que tu disseste, o ritual normal no Brasil não está conseguindo ser feito, de velar, de ficar perto da pessoa. E o que eu proporia é que as pessoas fizessem uma coisa que pode soar estranho, mas é o importante, que é o fato de focar não no fim da pessoa, mas sim na vida da pessoa até o fim. O nosso costume, quando a gente perde alguém que a gente ama, é focar no fim. Mas a pessoa não se tornou importante por causa do fim dela. Ela se tornou importante, ela nos foi importante pela vida até o fim. Então, eu proponho que as pessoas muitas vezes façam, coloquem retratos em lugares que elas acharem adequados. E, infelizmente, tem coisas que saem completamente do nosso controle. E aprender a lidar com isso é uma verdadeira luta. Então, sim, tem pessoas que vão ficar muito incomodadas, absolutamente tristes, enraivecidas com o fato de não poderem ter acompanhado o próprio pai, ou a própria mãe, ou o próprio marido, ou esposa morrendo. E essa é uma dor inegável. Mas eu convido as pessoas, eu proponho às pessoas que elas tentem não se focar na dor do fim, mas na vida até o fim, na vida até o início dessa dor até o fim, não negando a dor, não é para negar a dor, a ideia não é essa. A ideia é aceitar que a dor existe e tentar ficar com as saudades, focando no que é bom, no que foi perdido. E, infelizmente, o luto pode ter diferentes efeitos para cada pessoa, e aí a gente precisa cuidar da dor daquela pessoa em particular. Tem pessoas que vão sofrer pela perda de referência, tem pessoas que vão sofrer pela perda de um grande amigo ou uma grande amiga, tem pessoas que vão sofrer, e aí é onde eu acho que a gente precisa cuidar muito, e que é sofrer pela culpa. Eu deveria ter feito mais. Se eu soubesse Pois, e o disso, C, né? é um terror. Baia, só te cortando para um adendo, Claro, teve uma pergunta da Cláudia Adame, que é uma pessoa maravilhosa que mora na Ilha Bela, e ela fala exatamente isso, a pergunta dela é a respeito de culpa, que ela percebe que as pessoas têm necessidade quase que instantânea em achar um culpado quando alguém fica doente pelo Covid-19. Pegou de quem? Além do medo de contaminar, também temos medo de ter culpa em contaminar o outro. Como lidar com esse sentimento no meio dessa pandemia, quando a sociedade irá se sentir livre para estar perto de uns aos outros, né? Porque, na verdade, lidar com essa culpa, eu acho que o Covid veio com essa culpa muito acirrada, né? Ainda mais na questão da morte, né? Como lidar com isso? pois é, saber que nós temos os nossos limites, de uma maneira geral, eu me lembro de uma senhora que eu conheci, paciente, que ela cuidava de um determinado local que tinha garotos órfãos. E ela chega para mim em determinado dia e ela diz, Baiar, eu estou me sentindo culpada porque três dos meus garotos, que eu cuido deles como se eles fossem meus filhos, eles apanharam muito e estão no hospital. Eu estou me sentindo culpada. Eu perguntei, por que tu está te sentindo culpada? Em que nível que tu tinhas responsabilidade sobre o que aconteceria com eles? Até onde nós podemos proteger as pessoas?
E a vida, para mim, existe uma regra, uma lei, que é, eu vou fazer a minha parte e dentro do razoável, se não for suficiente, eu vou estar preparado para isso dar errado. Então, eu fui ver minha avó de 95 anos, sábado passado, eu não a via há muitos meses. E a ideia, a gente entrou, ela ficou de longe, nós ficamos todos de longe de máscara, não sentava direito na poltrona, ficava quieto, pegava tudo com álcool e limpava as mãos. E isso é que pode ser feito. Estava a distância de 5 metros, e nós falávamos, e a gente entrou de lado sem tocar em nada na casa. E aí ficou claro que eu acho que se ficasse só da janela, ela sofreria mais do que não poder vê-la dentro da casa. Então, a culpa, até onde nós podemos proteger as pessoas? A gente tem que ser cauteloso, isso é indiscutível. Mas não tem como controlar isso. Boa parte dos problemas dos seres humanos é que a gente tenta controlar o que não está no nosso controle. E aí a gente se sente culpado por aquilo que não estava no nosso controle. A gente só pode ser culpado por aquilo que está dentro do nosso controle. Então, o que eu proporia é: você não tem controle de tudo que você pensa ter controle. Nós precisamos aprender a fazer a nossa parte sabendo que nunca vai ser o suficiente. No que se refere a proteger por completo. É como um pai e uma mãe que diz: eu quero proteger por completo. E quando a criança tem 1 dia de idade, a mãe consegue fazer um território impermeável quase, mas ela não vai conseguir fazer isso tão bem quando ela tiver 1 ano, nem quando ela tiver 5 anos. Aos 15 vai ser muito pior, aos 30. Só que ela continua se sentindo culpada ao longo da vida. E a gente precisa de atualização. Qual é a medida de controle que a gente pode ter e não passar o vírus adiante? Então, cada um tem a responsabilidade de tentar não passar adiante, e cada um tem a responsabilidade de não contrair. Mas isso tudo vai até determinado ponto. E é onde nosso controle acaba. Acaba, né? Não tem muito. Essa história de você não ter o controle. Ui, não ter o controle, desculpe, não ter a opção Imagina. caiu aqui. Só um pouquinho, Baiar. Claro, sem problema. Faz parte. Uhum. Você não ter o controle e não ter muito a opção de escolha, né? Porque Sim. isso é uma imposição e você não tem mais o que fazer ou como prever que você possa ou não passar alguma coisa para as pessoas, porque o vírus está aí, é uma gripe, enfim, é um vírus que pega muito fácil. Agora, no geral, como lidar com a perda de quem gostamos, mas com a mudança de vida, da rotina, como da qualidade da vida econômica que está mudando, a vida social, a vida de trabalho. Quer dizer, tudo eu acho que é uma perda, né? A gente não é só o luto da perda do familiar, nós vamos lutar por muitas perdas, né? Por muitas lástimas, por muita tristeza. Como lidar com isso? Certamente, se a gente for pensar em luto como uma questão da perda, e perda no sentido geral, eu acho que vai demorar para ter um novo normal, porque eu não acho que vai ter um voltar a ser como exatamente era há 6 meses. Uhum. Eu acho que as pessoas, principalmente aquelas que passaram por isso, imagina como isso, nós temos menos, um pouco mais de 40, mas vamos pensar em quem tem menos de 10 e já está vivendo isso há tanto tempo, como que isso vai impactar essas pessoas a médio e longo prazo, Pois é. de tantas diferentes formas. Então a gente vai ter um luto, sim, em vários níveis. Nós podemos pensar no luto em termos de vida social. Vamos pensar nos jovens de menos de 20 anos, de 15 a 25 que o sejam, que ficaram em quarentena e tiveram, em grande parte, cortado suas vidas sociais. Ou o homem ou a mulher que perderam seu emprego e agora tem que tirar o filho de uma escola que era melhor, agora tem que ir para uma menos boa, por assim dizer. Então, os lutos vão ser inúmeros. Então, o que eu proporia é um exercício. Primeiro, fazer uma lista de dores do luto atual, econômica,
os medos em relação a contrair o vírus. Então, primeiro fazer uma lista. E aí, se quiser, para cada uma dessas dores, botar nível de 1 a 10, quanto me dói? Ah, eu perdi o meu emprego e agora eu vou ter que tirar meu filho da escola e colocar numa escola mais barata. Quanto me dói isso? É de 1 a 10, 10. Vou ter que vender meu carro de 1 a 10, 2. Ok. Coluna 1, dor. Coluna 2, notas. Coluna 3, para cada dor, 2 ou 3 possíveis soluções. Eu posso listar dores de pacientes que eu tenho visto. Então, o medo da própria morte, o medo da morte de quem ama, o medo de passar adiante o sofrimento ou o vírus, os medos econômicos, os atritos aumentados dentro das famílias. De uma maneira geral, quando tu pegas um apartamento de 70, 80 metros quadrados, um casal com 2 filhos com menos de 10 anos de idade, os atritos aumentaram, né? Então, nós sim vamos passar por uma série de lutos, e são tantos, que o que a gente precisa fazer é um autoconhecimento de o que é que está me fazendo sofrer nesse momento. De 0 a 10, quanto cada uma dessas coisas? E vai fazendo a lista, sem problemas. Pode ser coisas nível 2, coisas nível 3, coisas nível 9. Tem gente que vai sair divorciado dessa quarentena, né? Ah, é meu Vai ter procedimento. os filhos, vão ter os filhos da quarentena também, né, Bayar? Tem, sim, sem a menor É, dúvida. pois é. Ah, é isso aí. É isso aí. Então vai ser muita coisa, Agora, né? você está falando disso em números, por exemplo, a gente estava falando de perda, né? Foram quase 13% de desemprego agora no último mês, né? De março a maio, aliás, mas isso não é nada. Em 2 meses, 290 mil planos de saúde foram cancelados. É muita coisa. Quer dizer, as pessoas estão perdendo, não só, e estão perdendo também a base de trabalho delas, né? Porque quando não perde o emprego, elas estão indo para home office, que é uma outra realidade, que Brasil não tem essa cultura do home office, talvez lá fora seja mais fácil e menos complicado que o Brasil, e essa vai ser uma adaptação que vai demorar anos, né? O que esperar da saúde mental dessas pessoas? Como é que elas podem lidar com tudo isso? Porque é muita coisa para se pensar ao mesmo tempo, né? Além das perdas que tiveram de vidas, elas vão ter que se adaptar a uma outra qualidade, uma outra sociedade e uma outra caminho, né? Porque elas não tiveram a opção de escolher, foi imposto mesmo. Exato. Ah, o mundo sempre mudou, só que agora ele está mudando numa velocidade mais rápida. E o nível de adaptabilidade está tendo um bombardeamento de mudanças, né? As estruturas dentro de casa se alteraram, crianças tendo que aprender online. A maioria, não a maioria, é difícil dizer isso, mas certamente muitas crianças estão tendo dificuldade de prestar atenção nisso. Os pais tendo mais atrito com os filhos. A parte econômica da maioria dos brasileiros caiu. Tem algumas que não caíram, elas despencaram. E essa adaptabilidade de mudar para tanta coisa, a primeira ideia é se dê tempo de ter esse tempo. Não tenta resolver. Ah, eu quero ter toda a minha vida resolvida em 2 meses. Meu amigo, relaxa. Vai demorar alguns meses e não vai ser 2 meses. Não serão 2 Mas, meses. Baiá, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que para os jovens isso é pior, porque o jovem ele é mais imediatista, mesmo por conta do advento da internet, né? Que tudo aí no imediato, as compras são imediatas, as respostas, as curtidas e as não curtidas são imediatas, os matches e os não matches são imediatas. Para o jovem, eu acho que é mais complicado que para os mais velhos. Estou errada? Não, não está errado Como de é que você maneira vê? alguma. São dores diferentes. Se nós meio que tentássemos nos colocar no lugar de cada pessoa, de acordo com a sua classe social, de acordo com a sua idade, cada um vai ter seu nicho de problemas. Tem pessoas que eu atendi algumas pessoas que elas estavam se preparando para o divórcio e aí veio a quarentena. E aí elas travaram
e disseram, aí, né, me divorcio ou não, e o casamento só piorou, e agora caiu a parte econômica. Então agora tem a separação à frente, tem a parte econômica complicada, às vezes tem filhos jovens, como é que eles vão lidar com isso? Em, em outras palavras, paciência acaba sendo uma das grandes ideias. Paciência para lidar com tudo isso. Ninguém estava preparado para isso. Paciência e tolerância consigo mesmo. Eu já vi gente dizendo, mas eu estou com dificuldade de lidar com isso, eu já deveria conseguir lidar com isso. Não, não deveria. Calma. Então, tempo ao tempo. Então, tempo para lidar com a queda econômica, tempo para lidar com esses quadros de ansiedade. Então, os sofrimentos são diversos e os sofrimentos do jovem com relação à vida social diminuiu. Tem uma coisa curiosa que está acontecendo, Paula, e esse aqui é só um detalhe, assim, um detalhe de rodapé, mas está acontecendo. Muitas pessoas estão trabalhando de home office, diminuindo a necessidade de se relacionar com pessoas que no fundo elas não gostavam. E agora, quando elas pensam em voltar a trabalhar, elas dizem, quero não. Quero não ter que voltar, ter que ver aquela É. pessoa todos os dias. Não, 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 não. Então, esse vai ser um dos problemas da volta ao trabalho normal, se é que vai ter um normal, de É, acordo com o pois é. normal antigo, né? Então, as idades, eu já vi gente que disse, Baiar, eu estou super bem na quarentena, para mim isso pode continuar a vida inteira. Porque eu adoro ficar em casa, o meu problema é com as outras pessoas, agora que eu não tenho contato com as outras pessoas, então não estou mais sofrendo. Estou aqui com o meu computador e pronto, acabou. Se isolou. Me isolei. Então, tem pessoas que estão surfando nisso tranquilamente, jovens aí que, né? Mas isso não é pior, Bayar, para as pessoas elas travarem um relacionamento, se forçarem a se relacionar com as pessoas. Então, daqui por diante, eu só vou me relacionar com o que eu gosto? É um perigo Vai, isso? esse é sempre o abacaxi, né, Paula? Não é? Pois é, sem a menor Vai dúvida. sair Eu acho. dando tapa quando sair de casa, vai sair espumando, né? Mas isso vai ser um dos efeitos. Vai ser que eu hoje foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei feliz ao ver trânsito. Eu cheguei, peguei trânsito, eu falei, nossa, tem trânsito, meu, né? Claro, que seja feito com muita cautela, mas voltar a se socializar, né? E sim, eu acho que a socialização vai dar um efeito brutal, uma mudança brutal, porque tem gente que não vai voltar para trabalhar num lugar com outras pessoas. Pois é. Tem um conceito que eu acho, enfim, foi algo que eu observei com pacientes meus, que são muito ligados em videogame e variações que eu chamei de autismo aprendido. Ah, É bom como se tu nome. aprendesse. Então, uma pessoa não tem mais vontade de se relacionar com as pessoas, porque afinal de contas só fica no videogame, é só online. E entre sair, tomar uma cerveja, bater um papo, não, eu prefiro ficar no YouTube ou jogando alguma coisa online, nada contra, mas são apenas mudanças. Que aí quem tem mais de 40, mais de 50, é que vai ter que se virar e dizer novos É, momentos, né? Como os nossos pais tiveram que dizer, olha essa juventude que nasceu na década de 60, pois 70. é. Agora, Baiara, eu queria dar uma luz a uma outra questão. Muitas pessoas deixaram de ir ao hospital com medo de serem infectadas, você sabe disso. Pelo Uhum. menos 70% das cirurgias foram suspensas no Brasil. É muita coisa. E as Sim. associações médicas preveem que cerca de 45 mil pessoas podem morrer nos próximos meses por cânceres não tratados nos hospitais. É um número enorme. Você tem especialidade em psicologia. Como esses pacientes podem se prevenir em meio a essa crise sanitária? Como ajudá-los, né, a perder um pouco esse medo, porque as pessoas estão deixando de se cuidar. E isso eu estou falando dos cânceres, não estou falando dos infartos. Paula, eu acabei indo esse final de semana para Porto Alegre, porque meu pai teve um AVC.
E ele teve um Não. AVC porque, a princípio, ele está com câncer e que ele não estava indo ver uma bola preta crescendo por medo do Covid. Pois é. Você teve isso em casa, então. É um problema. Literalmente. Então, né, eu não vou nem discutir isso com ele, mas é exatamente a situação que tu estás falando. E, infelizmente, isso vai acontecer. Muitas pessoas ficaram muito afetadas com, com essa. Foi desenvolvida uma fobia em sair de casa, que pode se mostrar eventualmente mais perigosa do que o próprio vírus, né? Voltando para a anedota que eu contei no início lá, da morte que ia matar 10 mil, matou 100 mil, né? Não ela, mas enfim. Então, cautela, sai de casa. Às vezes, o que a pessoa pode estar tendo é mais grave, muitas vezes, do que o É. Covid, né? Mais letal nesse sentido, tá? Os números sobre o Covid, claramente, os primeiros números lá de março, as expectativas de morte e todo o resto, claramente, elas estavam erradas, ainda bem, diga-se de passagem. Mas, sim, e aqui tem um detalhe que eu acho muito complicado, Paula, que é o fato de que a pandemia não vai acabar nos próximos meses. Ela, Não. ela vai, ela vai correr o mundo. Se as pessoas esperarem ela correr o mundo inteiro para voltarem a viver suas vidas, muitas pessoas, é o que tu disseste, muitas pessoas vão infartar e morrer em casa. Eu já atendi Pois é. gente que exatamente com esse. 75% de aumento de óbito por infarto por problemas cardíacos em casa. Foi um aumento desse ano, 2020. Isso no Brasil. Em Nova York teve 800% de aumento de Imagina. infartos. As pessoas que se sentiram mal e não foram ao hospital. Quer dizer, está um pânico absurdo. As pessoas estão deixando de se cuidar e estão morrendo por outras doenças. Sem a menor Né? dúvida. E como é que faz isso? Como é que, quer dizer, como é que trabalha a saúde mental dessas pessoas, Baiar? Como é que faz elas entenderem que a vida continua, que nem todo mundo vai morrer de Covid, né? Eu fiz uma live com o Pondé fala dele, até brincou com a situação, ele falou que tem gente que acha que se puser a cara para fora da janela e respirar, vai cair morto, quer dizer, gente, não é assim, como trabalhar com isso? Pá, aí eu vou te dar uma resposta que é uma resposta não muito agradável, mas enfim. As pessoas precisam aprender a morrer. Certo? Deixa eu explicar, isso aqui é muito complicado. Imagina então que eu recebo um paciente, ele vira para mim e diz, Baira, eu quero ter certeza de que eu vou entrar no avião, o avião não vai cair, eu não vou morrer. Eu vou falar, certeza 100%, Não vai não, dar. não vai dar. Então, o que as pessoas precisam fazer são duas coisas, e essas duas coisas juntas precisam vir. No geral, as pessoas sabem fazer muito uma, não a outra. Uma é, eu vou me esforçar para não contrair o vírus. Vou usar máscara, álcool, vou usar aquela viseira, vou me vestir de astronauta, vou passar por banhos de álcool gel, vou limpar todas as frutas, vou higienizar todas as caixas. Eu tô falando de coisas que eu ouço de pacientes, de pais de pacientes, e mães, enfim. Uhum. Ok, esse é um lado. O outro lado é aprender a lidar com a real possibilidade de morrer. Se não de Covid, de outra coisa. E enquanto as pessoas disserem, eu não quero morrer de forma alguma, eu acho que é uma frase do Vinícius de Moraes, com medo da morte, morrem em vida. Não sei se é isso É. que ele diz exatamente, mas Vinícius de Moraes tem o direito de falar só coisas quase muito boas, enfim. Mas a ideia é essa, então, como conseguir sair de casa é aprender a aceitar sim a possibilidade de morte, se cuidando, de novo, as duas coisas. Vou me cuidar, mas vou aprender a lidar com a possibilidade real de acontecer. Pô, o que tu disseste, isso sem falar das pessoas que já chegaram a cometer suicídio, porque, Isso é uma coisa exato, incrível, que aumentou o número de suicídio, uma coisa horrorosa. exato. Então,
boa parte do importante para viver bem é aprender a lidar bem com a morte. Ah, se não me engano, foi Aristóteles que disse: ao conquistar a morte, o medo da morte, você conquista a vida. É. Ah, e quem tiver uma fobia, brincando um pouco, não é brincando, mas enfim, dois conceitos diferentes. Medo é querer evitar um problema. Fobia é quando essa tentativa de evitar o problema se transforma num problema maior do que o próprio problema. Então, eu tenho medo de contrair o Covid, só que eu posso chegar num momento que eu tenho fobia de tal forma que eu me sinto mal, eu estou infartando, mas a minha fobia de contrair o Covid é maior do que a fobia de estar infartando, então eu não vou sair de casa. Claro que a pessoa não sabe que está infartando, né? Então, é muito importante as pessoas observarem assim nesse sentido e não deixarem muito a coisa crescer e começarem a não esperar a pandemia acabar para tomarem decisões importantes sobre as próprias vidas. É, viver mais, né? Viver a vida e menos a morte, né? Porque a morte vai chegar, mas a gente tem que viver para chegar até ela, né? Então, tem gente que deixa de viver para poder e fica matutando. E aí eu acho que vem a culpa também que a Claudinha da Ilha Bela falou, que é a culpa de, poxa, porque ele não eu, né? Principalmente quem está perdendo filho. Mas eu vejo também muitos jovens indo em direção ao suicídio. Eu queria que você falasse, Baiara, um pouco sobre isso. A maioria dos suicidas já tinha apresentado sinal de depressão. Uhum. Quando os pedidos de ajuda não devem ser ignorados? Na realidade, nunca. Eles nunca devem ser ignorados. Qualquer E pedido de quais ajuda. são esses pedidos? O que é mais latente a quem vai? Porque tem gente que fala, ah, não, ele está falando que vai se matar, mas só está falando a boca para fora. E não é bem assim, né? Isso. Tem A que gente prestar pode. atenção. Sim, sim. E de fato é um aspecto muito complicado. A gente pode pensar em dicas, porque não existem garantias, Uhum. tá? De repente, tem uma garota que o pai descobre que ela fez uma determinada bobagem, e eu estou falando de uma situação real, e ela até Uhum. então aparentemente nunca tinha pensado em se matar, e a hora que ela descobre que o pai descobriu o tamanho da bobagem que ela fez, que não foi nada grave contra ninguém, senão contra ela saiu correndo e pulou do prédio. Uhum. Então, nesse sentido, não tem qualquer tipo de dica. No caso dela, aparentemente não teve qualquer tipo de dica, simplesmente aconteceu. Agora, muitas dicas são a pessoa se isolar socialmente, o que é meio maluco pensando nos dias de hoje, porque quase todo mundo está isolado socialmente, Pois é. Será que né? consegue mais que isso? Exato. Consegue, né? Sem a menor dúvida, a ideia é, então, se a pessoa começa a ficar muito triste, não querendo conversar, não querendo muitas vezes nem tampouco comer, começa a falar de coisas do estilo, frases típicas, eu não vejo mais sentido na vida, eu perdi os meus sonhos, eu só não vou embora por causa dos meus pais ou por causa da minha avó. Ficar atento a todos esses tipos de frases. E eu me lembro de uma paciente que eu atendi que a filha dela havia se matado. Hum. E a filha dela tinha uma série de problemas e eventualmente uma série de dicas, só que na realidade, o que a mãe ia fazer? A filha tinha 19, 20 anos de idade, ela ia acorrentar a filha numa cama, ela tinha sido internada, ela saiu. E aí entra na questão muitas vezes do suicídio, de que a mãe tenta armar um esquema de dizer: eu quero garantir que minha filha não vai se matar, eu quero garantir que meu filho não vai se matar. E de novo entra numa coisa que sai do controle das pessoas. Então, sim, a mãe precisa ficar atenta e sim, a mãe precisa saber que ela não vai ter um controle absoluto. Então, ficar atento, sim, com relação a coisa de tentar dizer, vem almoçar, vamos conversar um pouco, o que você está fazendo, tentar ter interações divertidas, Netflix, seriados, tentar tornar mais coesa a situação em casa. Isso, sem a menor dúvida, acaba sendo formas de como diminuir a dor ao longo de toda essa quarentena, ao longo de toda essa situação, né? Então, de um lado, ficar atento
De outro lado, saber que tu não tens controle absoluto, porque os pacientes que eu atendi, que muitas vezes os filhos se mataram, eles ficaram, uma das coisas mais doloridas para eles eram as culpas. Eu deveria ter É, visto. a culpa de novo, né? Culpa de A novo. culpa é um vilão na cabeça das pessoas, né, Baiá? Pois é, porque a culpa é talvez um dos sentimentos mais poderosos que existem no ser humano e é um sentimento claramente dolorido. O que que é a culpa? A culpa é a sensação de que tu és uma má pessoa, É. né? Eu sou culpada porque eu não consegui proteger minha mãe ou meu pai, eu deveria ter feito mais, então eu sou um filho ruim, eu sou um filho mau. E não, isso aí é do teu controle, tu fizeste até onde tu podias fazer, só que não dava para ser além daquilo. Então, muitas vezes, a boa parte da dor em relação a tudo isso que a gente está vendo em termos de luto, em termos de morte, de suicídio, é a culpa, e é uma culpa que se baseia naquilo que está fora do nosso controle. Então, O esse é negócio é o aspecto de... trabalhar a culpa mesmo, né? Agora, Baiá, segundo uma pesquisa feita pela Unicamp, pela Federal de Minas e pela Fiocruz, mais da metade da população de São Paulo sente mais ansiedade e nervosismo por causa da pandemia, e 39% se sentem tristes e deprimidos. A gente já imagina isso mesmo, né? Como melhorar os ânimos? Tem alguma pílulazinha sem ser um ansiolítico? Olha, Porque virou assim, pane do ansiolítico, né? eu vou brincar aqui com uma ideia. Então, aqui está a dor. Se tu pensares nessa dor e disser como é que eu faço para acabar com ela, quando será que ela vai acabar, será que vai durar muito? Aí tu vai gerar ansiedade. Se tu tiveres essa dor, eu perdi a minha condição econômica, de fato o mundo não presta, o mundo é ruim, tudo é difícil, as pessoas são ruins, o Brasil é ruim, tristeza. Eu caí a condição econômica, filhos da mãe estão querendo me sacanear, e então tu vês que a dor acaba sendo a razão da ansiedade, a dor acaba sendo a razão da raiva, da tristeza, então a dor. Uma das coisas para diminuir isso é tentar lidar com essa dor. Aqui a gente precisa cuidar. A autoterapia não é exatamente das coisas mais indicáveis. Muitas vezes lidar com os problemas da vida é que nem tentar sair daria movediça sozinho. Quanto mais a gente se debate, pior. Mas, em uma palavra, eu usaria a expressão distração. Aprender a se distrair. Quando eu estou no trânsito, eu não vou me focar no carro da frente. Claro, eu vou focar para não bater. Mas eu não vou ficar focado no carro da frente. Eu vou ouvir uma música, eu vou me distrair. Ah, caiu minha condição econômica? Bom, aí eu vou usar uma frase de Sêneca, que tu está usando bastante aí. Uma das minhas frases preferidas de Sêneca. Faça o que de ti depende, de resto seja apenas firme e tranquilo. O Uhum. que depende de mim? Eu perdi meu emprego, eu vou mandar currículos. Eu perdi o meu, eu estou com problemas, a minha empresa quebrou, eu vou tentar trazer alguma coisa bem dessa. Então, por um lado, eu tento resolver o problema, por outro lado, eu vou me distrair. Então, essa é a caminhada da pandemia. Deixa eu tentar entender e resolver os problemas, vou me distrair. Entender e resolver, me distrair. Entender e resolver, me distrair. Por aí vai. E se distrair com aquilo que tu quiseres, certo? A primeira coisa que me chamou atenção na pandemia foi que acabaram as pipocas. Pipoca acabou. Foi a primeira coisa que eu vi acabando no mercado. No Pão de Açúcar eu fui lá, não tinha mais pipoca no setor de pipoca. E chocolate, etc. São as distrações. As pessoas vão ganhar um peso muitas vezes nessa pandemia e depois resolve isso. Mas por enquanto tem esse problema também. Então, distração é a grande coisa e paciência. Só que a mãe da paciência é a distração. Uhum. Tá É aí, verdade. né? É a mãe da distração. Então, a mãe da paciência, eu consigo desenvolver paciência na medida em que eu não fico pensando naquilo que está no foco da minha impaciência. Então, o tempo inteiro, entender os problemas, resolver os problemas, me distrair. Entender, distrair, entender, distrair, entender, distrair. É a caminhada da pandemia. E, se dando tempo, vai passar, mas a gente precisa de paciência. E não vai voltar a ser como era.
a 6 meses. Não, não tem como. Tem uma frase do Coringa, do Batman, que eu gosto muito, que diz mais ou menos assim: aquilo que não te mata te deixa mais estranho. É Eu acho mais que é mais ou estranho, é menos. verdade. É. Então as pessoas vão ficar talvez um pouco estranhas em comparação como elas estavam em janeiro, pré-carnaval. Mas a ideia é aprender a lidar bem com a vida, apesar das dores da vida. E essa é a coisa. Para mim, toda vez que Agora, alguém está sofrendo, a pergunta é o que precisa aprender para viver bem. Desculpa. pois é. Viver bem, não, imagina. Baiar, é viver bem, é isso. Mas, Baiar, eu acho que quem mais está sentindo nessa pandemia e que está todo mundo tendo que ficar dentro, recolhido, a maior parte, né? Tem que ficar recolhido, são os idosos e as crianças, né? E eles estão muito mais propensos à depressão e às tristezas. Como identificar se a tristeza não é uma depressão e vice-versa? E o que fazer para ajudá-los a entender e a passar o tempo e a fazer essa caminhada que você acabou de falar com eles, né? Porque nós ainda conseguimos sair um pouco, temos que trabalhar, temos que ir um pouco mais à luta, mas eles não, eles estão literalmente isolados. Como fazer para ajudá-los nesse momento? Tá. Começando a diferença entre tristeza e depressão é só a continuação. Se uma tristeza Uhum. ela fica por muito tempo, tu começa a chamar de depressão. A tristeza que passa de 6 meses, alguns vão falar de 4 meses, outros vão falar de 8 meses, não importa. É a tristeza continuada. Essa tristeza continuada, ela vai trazendo outras coisas. Então, a pessoa triste, muitas vezes, ela vai ficar com falta de vontade de fazer as coisas, vai enxergar o mundo com maus olhos, vai achar que muitas vezes o futuro vai ser igual ou pior do que o presente. E isso vai aumentando a tristeza. As crianças e idosos estão sendo de fato afetados, para usar apenas aí um efeito. Tem pessoas que eu atendo que boa parte dos sofrimentos dela tem sido: olha, a maior coisa que eu mais gostava era ir ao shopping, era caminhar no shopping, o que eu faço agora? E uma das coisas que eu proponho é tenta ir para um parque com todas as cautelas possíveis e imagináveis. E agora, inclusive, tem alguns shoppings abertos e tenta caminhar, tenta se distrair. Já teve idoso que virou para mim e disse: Baiar, para mim não me afetou em coisa alguma a pandemia, porque eu já quase não saía de casa. E existe uma diferença hoje em dia, que é uma diferença que chama atenção. O entretenimento doméstico nunca foi tão forte. Não tem nem como comparar, né? Hoje a gente tem uma locadora de filmes em casa. Os jovens, as crianças nunca talvez saibam o que foi uma locadora de filmes, eles nunca vão saber o que foi a Blockbuster, né? Ok, então são adaptações diferentes. Tem um idoso que precisava sair. Quem é que mais sofreu nessa pandemia? Aqueles que só conseguiam aproveitar a vida saindo de casa, no que se refere a aspectos emocionais. Eu só consigo me divertir, eu só consigo viver bem se eu viajar, se eu for ao mercado, se eu for ao bar, se eu for para o meu trabalho. Essas pessoas, a hora que elas entraram em quarentena, aí elas começaram a sofrer muito, porque elas se divertiram apenas na rua. Aquelas que já se divertiam sozinhas em casa e odiavam o trânsito, muitas estão dizendo pode continuar. E os idosos foram as mesmas coisas. O meu avô, que faleceu há muito tempo, ele, se tivesse uma pandemia, eu acho que ele não ia nem ficar sabendo que existia uma pandemia, porque ele ficava meses sem sair de casa. Então, o idoso que era rueiro, esse aí precisa ser bem cuidado, né? O idoso, eu tenho visto, eu já vi senhoras com mais de 85 anos que estão sofrendo muito porque elas não estão mais vendo os netos. Isso acho que pega, né? Horrível, horrível, né? Tem senhora que começa a falar de neto e ela começa a chorar. Eu não vejo meu neto. E aí é onde precisa ver a boa medida. Mostra o neto com vidro na frente se precisar. Eu vi essa semana a cortina do abraço, que eu achei espetacular. E era cortina que era cortina de plástico transparente e colocava 2 braços para o neto, 2 braços para a avó e eles se abraçavam através da Ai, que cortina. legal.
e Bacana. muito legal, e é uma forma de cuidar dos idosos. Então, ficar atento se os idosos, eles eram muito roeiros, esses tendem a estar sofrendo muito. Cuidar para não ter uma excessiva cautela de agora você não vai mais ver seus filhos ou seus netos ou até bisnetos. A minha avó estava chateada que ela não viu o bisneto dela que nasceu há um mês e pouco ainda. Então acontece esse tipo de coisa e as crianças elas estão crescendo e estão tendo eventualmente já esse mundo que é mais entretenimento em casa, mas se a criança era roeira, eu fico imaginando na nossa geração, se chegassem para nós, o que nós Nossa. éramos a geração que diziam, a mãe ia para fora da casa, gritava, volta para casa, Baiar. É, mesmo, Imagina mesmo. dizendo, Baiar, tu não pode mais sair de casa nos próximos 3 meses. Meu Acho que Deus. eles iam enlouquecer, porque a gente enlouquecemos. Agora, tem Exato. uma coisa, tem uma outra história nessa, é uma outra lado da moeda aí, Baia, que o entretenimento dentro de casa às vezes pode se tornar um inimigo dentro de casa, porque quais os efeitos negativos que o isolamento traz, aliados à angústia causada pelas fake news, ou Aí, notícias que assustam as pessoas? Porque como lidar com isso que as pessoas estão muito mais vendo televisão, vendo mais os noticiários, e nem sempre os noticiários são do bem. A gente sabe disso. Então, como é que faz? Não tem o que olha, fazer. Tem gente que está com medo de sair por conta disso, só, né? sem a menor dúvida, o Ibope sempre vendeu ser do terrorismo, certo? Quanto mais terror, mais vende. Eu estava vendo teve uma revista que disse, novo vírus pode se transformar numa nova pandemia, né? Eu não vou falar o nome da revista, mas eu falar, pô, sério? A gente nem acabou com uma, tu já está querendo fazer propaganda da próxima? Porque não é mais cautela, é Covid-20. propaganda. Pô, né? Covid-20. Covid-20, né? Mas esse é Mega Que horror. Blaster porque... Não, é um terror. Então, independentemente de ser fake ou até realista, porque é sempre muitas vezes o enfoque que é dado. Tu podes dar um enfoque terrorista? Claro que tu podes, né? Como tu podes dar um enfoque mais saudável? Se o cidadão estiver assistindo esses canais ou lendo esses jornais, teve alguém que, eu não vou falar quem, mas enfim, virou e disse, Baiara estava super bem. Aí eu assisti um programa no domingo, 5 minutos do programa. Acabou com o meu dia. Acabou com o final da minha noite no dia seguinte. Eu não consigo mais fazer. Eu fico a semana inteira bem, mas quando pinta esses programas eu me sinto mal. E aí eu brinco e digo, olha, pensa que é tóxico, é uma droga tóxica, é lixo nuclear. Evite estes programas que fazem, que parasitam a sua mente, sugando o Ibope, a sua audiência, enquanto eles estiverem em terror e tu ficas lá apavorado, apavorado. Desliga, sei lá, lava uma roupa, né? Vai ouvir uma música boa, vai assistir Netflix, Prime Video, Apple TV, larga, larga, porque se a gente precisa entender que muitas notícias são terroristas e vende Infelizmente. muito, né? E ai de ti se tu falares contra elas. Tanto é que eu não estou nem usando os nomes que eu não estou a fim de ter incomodação, né? Mas a gente precisa deixar claro que, enfim, muitas dessas mídias, elas até podem dizer o que eu estou falando não é fake news. Não, não é fake news, mas se tu mostrares 90% de terror e 10% de coisas boas, não, embora não seja fake news, é uma news tendenciosa para burro, e tu vais deixar a população mal. Pois é, e Então, bem mal. Aí exato. tem uma pessoa, tem uma galera aqui falando, a Magali falando para jogar xadrez, a Carla Mendes, a Carlinha falando para fazer meditação, e tem uma pergunta do Alexandre: o egoísmo da solidão não poderia ser uma nova doença? Desculpa, deu uma cortadinha. Desculpa. O que tu disseste, Paula? O egoísmo da solidão não poderia ser uma nova doença?
Cortou de novo. De novo, Ué, o cortou. egoísmo, Ah, o egoísmo da solidão não poderia ser uma nova doença? isso aí. Vamos pensar numa situação bem complexa. Essa é muito complicada. Então, imagina que nós A estamos gente tem numa 5 minutos, viu, Baiá? 5 minutos que derrubam a gente. Não, tranquilo, tranquilo. A gente faz outra em outro momento aí, como quiser. Com certeza. A, a gente está numa situação em que as pessoas estão aprendendo a ficar sozinhas e gostando muito de ficar sozinhas, inclusive por causa de todo esse entretenimento. E aí eu brinquei com a história do autismo aprendido, né? No sentido de que daqui a pouco as pessoas vão dizer, eu não preciso mais me relacionar com as pessoas. E eu já vi algumas vezes isso. Já tinha antes da pandemia, mas agora certamente está aumentando, né? Porque hoje tu consegues se divertir muito sozinho como nunca na sociedade, nunca na humanidade. Tu ficas o dia inteiro jogando joguinhos no celular. Teve gente que eu já vi que gosta de xadrez, dominó, cacheta, e é isso. E a parte boa dessas coisas é que tu tem uma outra pessoa, no geral, na tua frente. Mas muitos desses entretenimentos, sim, eles podem chegar no ponto em que as pessoas cheguem a dizer: eu não preciso mais conviver com o outro para ficar bem. Isso não é necessariamente ruim, mas é de novo uma mudança. A gente volta para o Coringa do Batman. Aquilo que não nos mata nos deixa mais estranhos. E eu tô vendo bastante isso acontecendo no consultório. Pessoas que estão chegando num ponto em que dizem: Baiara para mim está sendo o melhor momento, eu não preciso me relacionar, eu sempre tinha um saco me relacionar com as pessoas mesmo, e agora eu não preciso, né? E agora tem uma boa desculpa para isso. Eu vou com uma outra frase do Sêneca, hein? Ele falou: o Opa, desastre é a oportunidade da virtude. isso Algumas aí, vezes, né? Poderíamos sem a dizer menor assim. dúvida. Sem a menor dúvida. É uma nova. Todas essas alterações, todas essas mudanças, elas estão definitivamente começando a gerar uma série de consequências. E a gente vai ver ainda, principalmente da ordem de relacionamentos, trabalhos. Muitas pessoas vão começar a ter vidas mais solitárias porque elas vão trabalhar de casa. E aí isso vai ser um outro problema que vai facilitar depressão, solidão, e aí vai ser uma outra coisa a se trabalhar também, né? Que é uma última pergunta que eu tinha deixado para você, para te fazer no final. Quais os seus conselhos para nos adaptarmos após pandemia, Maiar? Paciência, distração, aprender a lidar com essas dores que vão vir aí. Infelizmente, muitas pessoas vão ter as dores econômicas, vão ter que tirar os filhos. Não tomar isso para si como sendo uma derrota. As pessoas estão achando é uma derrota eu tirar meu filho da escola, é uma derrota eu trocar de carro, é uma derrota eu sair do apartamento que eu estava. E não, são coisas da vida que saíram do nosso controle. E aceitar isso. E o que é realmente importante, geralmente tu não pagas por isso, né? É. Tu não pagas para ter um amigo. Tu pagas quando muita cerveja que tu vais tomar ao estar com ele. Ou vinho, enfim. Ou açaí, sei lá. O que for. Então, a primeira é paciência. Não tome como derrota. Não é uma derrota. A gente precisa fazer isso e não estamos todos nos mesmos barcos, mas muita gente está passando por coisas difíceis. Procure ajuda se tiver com dificuldades. Procure ajuda nos familiares, sim, em profissionais das áreas. Então, olha, certamente é uma das maiores dores que eu já vi a sociedade brasileira passando. É crise econômica, é crise política, é crise de saúde mental, é o terrorismo diário. Olha, tem uma É um frase, massacre, né? Incrível. pois é, eu vou colocar uma frase que para mim domina boa parte do meu trabalho, que é: quanto mais difícil for a vida de uma pessoa, maior a sabedoria que ela vai precisar desenvolver para viver bem.
e talvez nós estejamos passando por uma época em que a sabedoria nunca foi tão exigida para vivermos bem. É verdade, é Então, verdade. é, Bayar, estamos aí no final, daqui a pouco vão nos derrubar, que isso já aconteceu outras vezes. Eu queria te é agradecer a um live prazer. que você deu para a gente, foi assim uma aula e de como a gente viver um pouco melhor. Espero que nós tenhamos outras, porque a saúde mental vai precisar ser muito falada, muito trabalhada. E te agradeço pelo teu comprometimento aqui com a gente fazer essa live. E queria falar para todo mundo, se quiser rever essa live que eu fiz com o Bayar, ele vai estar lá no meu canal no YouTube, que é youtube.com/paulaazar, tudo junto. Tá a live com o Bayar Galvão e tem várias outras lives que eu fiz que também estão lá, vocês podem acessar a qualquer momento. E aí, pela frente, vamos ter outras lives. Na outra semana, vamos ter Mário Sérgio Cortella, Alex Atala também foi convidado. Enfim, vamos ter boas novidades aí. E o Bayar vai voltar mais vezes com a gente, né, Bayar? É um A prazer, Agência Paulo. Uruk te agradece. Foi ótimo a gente poder Eu falar que disso. agradeço, eu que agradeço, e é sempre bom conversar e poder lidar com essas dores com pessoas inteligentes. Muito obrigado, Paula. Ah, Parabéns pelo teu obrigado programa, você. parabéns por toda essa tua dedicação e profissionalismo e humanidade que tu possuis. Parabéns. Obrigada a você, Bayar, por receber a gente. Valeu, valeu mesmo. Até a próxima. Até a próxima. Fico à disposição. Um abraço. Vai.